Paulinho da Força, relator do projeto de anistia. A anistia aos envolvidos na tal trama golpista apareceu no parlamento com o PL 2162 de 2023, de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos Rio de Janeiro, prevendo a extensão das penas duríssimas a eles aplicadas pelo STF. Tais castigos levantam críticas de parte da comunidade jurídica acerca da incompetência da Corte para julgar cidadãos comuns que não possuem prerrogativa de função. Fato que, por si, tem o condão de tornar nulos todos os atos judiciais praticados. Ainda assim, o interesse punitivo atrelado aos objetivos do consórcio PT-STF falou mais alto e a escalada continuou, culminando com a condenação de todos os integrantes do chamado Núcleo 1 dentro da ação penal 2668 por abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, sob a liderança do ex-presidente Bolsonaro, tido como chefe da organização criminosa. Contra a alegada injustiça, parlamentares direitistas articularam-se para exigir da mesa diretora da Câmara a aprovação da urgência do projeto, que acabou acontecendo no dia 17 de setembro, pela maioria de 311 votos, gabaritando, portanto, o mesmo de ir direto ao plenário sem precisar passar pelas análises das comissões. Aí é que aconteceu o balão aplicado pelo presidente da casa, Hugo Mota, que, para compor com o STF, tirou da sacola o nome do sindicalista Paulinho da Força para relator. Paulinho é um antigo aliado do PT, citado em delação da Lava Jato sobre recebimento de recursos ilícitos da Odebrecht, e que retornou à Câmara depois de perder a eleição na vaga do deputado Marcelo Lima, do PSD São Paulo, que foi cassado. Evidente que a jogada de Mota lançou um galão de combustível no ambiente incendiário da Câmara, porque soou como provocação à ala direitista, principalmente pela proximidade de Paulinho do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o algoz das vítimas do 8 de janeiro. No ambiente de fricção em que se encontram legislativo e judiciário, instiga a chamada à cena desta figura amorfa e inexpressiva que defende as prerrogativas do STF, órgão cuja atuação desinibida no campo político é repudiada amplamente. É o seu partido Solidariedade, do qual Paulinho é fundador e presidente, que ajuizou ação para modificar a lei de impeachment, tornando mais difícil a destituição de ministros. Demonstrando inabilidade para o momento de tensão, Paulinho fez questão de cara de expressar o seu ponto de partida. Anistia ampla, geral e restrita é impossível. Quer dizer, o seu intento é pautar uma anistia merreca e, justamente para dar forma a este mostrengo, saiu a cata de duas figuras trevosas da vida pública nacional, Aécio Neves e Michel Temer. De cara, rebatizaram o projeto de PL da dosimetria, deformando a ideia primitiva que trata do efetivo perdão a condutas ilícitas sem adentrar no mérito da infração, dentro da previsão do artigo 48, inciso 8º da Constituição Federal. O trio bizarro soltou uma declaração nas redes sociais de que a nova formatação do projeto de lei visa a um acordo nacional que traga a pacificação do país. A pergunta é: como falar em distensão sem atacar frontalmente as diferenças que mergulham a nação no precipício? Fato, inclusive, reconhecido de fora das fronteiras pelo governo americano, que se posta a favor do condenado principal, Jair Bolsonaro. A verdade por trás dessa manobra é que o governo Trump planeja detetizar o lado sul do continente para livrá-lo da possibilidade de instalar aqui um satélite vermelho, hostil aos interesses da grande potência do norte. O arranjo que o relator quer impor, mas que certamente irá encontrar dura resistência, pretende excluir o bolsonarismo e isolar o seu líder, condenando a um tipo de segregação perpétua, considerando a sua idade avançada e também o atual estado frágil do ex-presidente. Parece que o relator ignora que o bolsonarismo já virou uma bandeira, um modo de ser, uma reação contra o arco esquerdista. Enfim, uma expressão popular
mostrada repetidamente nas multidões que é capaz de galvanizar. Em protestos pacíficos e organizados que o lulopetismo não consegue realizar. Não adianta a antecipação dos iluministros de que os crimes do 8 de janeiro não podem ser anistiados, contrariamente ao que diz a própria Constituição. Porque calar o bolsonarismo representa excluir o povo do processo político. Na anistia de 1979, houve a abertura das prisões sem restrição alguma. O que se defende agora é o desarmamento dos espíritos para possibilitar o alívio das feridas decorrentes do sectarismo ideológico que rachou a nação e fez prosperar a saga do nós contra eles. Não há anistia com imposições de força, de exclusões prévias e predomínio de um poder sobre o outro, justamente sobre aquele que é legítimo para gestá-la, lá dizer, o poder legislativo. A anistia meia-boca que Paulinho da Força, inspirado no ex-presidente Michel Temer, pretende apresentar, é validada pelo STF nesta estranha participação, embora seja uma adulteração da proposta originária. É lógico que desse conchavo não surgirá algo que caia bem aos interesses dos direitistas, que representam, pela última apuração eleitoral, 49,1% do eleitorado. Não é pouca coisa. Por este ângulo dá para ver a perspectiva de insatisfação do pacto republicano imaginado pelo trio do momento, pois ele subtrai a palavra anistia do debate e tira o ex-presidente Bolsonaro do âmago das negociações, porque continua sendo um nome-chave para os destinos da República, ainda que com a saúde fragilizada e a inelegibilidade já decidida. Agora é acompanhar se um parlamentar vacilante e sem estofo, como Paulinho da Força, tem grandeza e espírito público para tocar uma empreitada de tal magnitude em relação à complexidade deste momento histórico. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para fazer parte da comunidade do Soletrando, ative as notificações para receber novos conteúdos, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o nome do deputado Paulinho da Força para relator do projeto da anistia, agora rebatizado de projeto da dosimetria das penas. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Muito grato pela audiência, fique com Deus, tchau!